Veja bem, para a gente navegar nesse episódio de hoje é preciso ter uma coisa muito clara na cabeça da gente. A verdade acabou. Não existe nenhum compromisso mais com a verdade vindo daquelas pessoas e entidades que, em princípio, seriam as guardiãs dela. Nem que fosse só um princípio e que, pela falibilidade humana, elas não conseguissem atingir seus objetivos, tá? Tentou-se ser a guardiã da verdade, mas são humanos, fazer o quê? Não é isso. Veja, todos nós nos enganamos com coisas constantemente. Gente que você acredita e não deveria, gente que você acredita demais, mas é só um humano. Instituições que deveriam proteger a sua segurança, mas que te abandonam, te atacam por erros de julgamento. Isso tudo, gente, isso tudo pode acontecer. Porque, vamos lá de novo, nós temos o mau hábito de antropomorfizar as coisas. Por exemplo, a OAB é boa, a OAB é má, a Pfizer é boa, a Pfizer é má. As lojas americanas são picaretas ou são vítimas. Isso não existe. O que existe são pessoas que gerenciam, dão o tom da orquestra no Estado, nas corporações ou na mídia. Portanto, as entidades em si, a gente vai sempre repisar nisso, não são boas ou más. E por que a gente repisa sempre isso? Porque quando a gente fala em entidade A ou B é má ou boa, indiretamente você está, sem querer, protegendo culpados, pessoas culpadas, jogando culpa, por exemplo, num contrato social de uma empresa, numa entidade legal, num logotipo que representa um veículo de mídia, mas isso não é verdade e isso não é nada bom. Se é que existe culpa e se é que existe mérito em algumas situações, são as pessoas que tocam isso. Tendo isso em mente, então, vamos falar um pouco sobre onde começa o método e onde tudo isso se volta contra você. Pode apostar, hoje tem jabá do livro. Saindo da bolha. Menos notícia, mais informação para você. Muito bem, já estou começando aqui falando direto do e-book, tá? Qual que é o objetivo desse e-book, gente? O objetivo desse e-book, que se chama Trelendo Teorias Conspiratórias, é tirar um pouco da sua vergonha de conspirar. Sério, a gente tem vergonha, às vezes fala, puta, será que eu tô exagerando? Será que eu tô vendo, sei lá, cores onde não tem? Será que eu tô vendo jacaré debaixo da cama? Né? Às vezes a gente se cobra muito disso, porque a gente espera que a vida seja mais simples e que as causas das coisas sejam simples. Também é para tirar um pouco a gente da zona de conforto, e foi importante a gente escrever para fazer isso também conosco, nós três aqui. Eu não estou falando que você é folgado ou que eu sou folgado, mas é que a gente está habituado a ir para uma resposta lógica mais curta para as coisas. Nossa cabeça é programada para isso, e às vezes as coisas não são simples. Às vezes sim, às vezes, como dizia o Freud lá, às vezes um charuto é só um charuto e acabou. Né? Aliás, geralmente um charuto é só um charuto, mas às vezes não é. E a gente não pode sentir vergonha ou preguiça de ficar desconfiado. A contrapartida é válida, tá? É preparar a sua cabeça para também não entrar em qualquer uma, tá? Olha, eu ouvi dizer que o Janones é reptiliano. Não vamos entrar nessa também. Qualquer loucura que apareça na frente. Então, por isso que a gente pensa em termos de método. Enfim, então, é um e-book que a gente conta um pouco como a gente faz para analisar o que a gente vai ou não dá atenção. O que é too much, né? O que é doideira demais e o que faz sentido. Acho que isso ajudou muito a gente aqui, nosso grupo, nesses 3 anos aí, dando bastante bola dentro até, tá? Quem comprou e leu o livro Treler lá, né, Aprenda a Treler Notícia, viu que a gente fala das nossas bolas de cristal, né? Quando dá para chutar que algo vai acontecer com uma realmente boa margem de acerto, e a gente fica super feliz quando acerta,
um pouco isso também está acontecendo agora como objetivo no Trelendo Conspirações. É quase um módulo à parte do Trelê. É um pouco da nossa visão, só que sob um outro aspecto. Então é isso. A gente oferece porque acha que o material é bom e sugere que vocês, óbvio, adquirem porque é uma troca justa. Vocês vão nos ajudar a deixar o Saindo da Bolha em pé e em troca a gente não fica só pedindo Pix, a gente dá alguma coisa em troca para vocês além dos nossos programas tradicionais, ok? Então, para acessar lá e ver o material e dar uma analisada a mais que vocês quiserem, entrem lá, por favor, lá no site www.teoriaconspiratoria.com.br www.teoriaconspiratoria.com.br. A gente fez um caminhão de plano lá. Você pode comprar só e-book PDF, e-book com audiobook, e-book com audiobook mais doação, pode ser o e-book do Trelê junto com teoria da conspiração, com áudio, assim, tem trocentas opções, pagando cartão ou pagando Pix. Pagando Pix, vocês mandam direto da conta, a gente já manda um link para vocês na hora, tá? Então tem tudo isso aí. Tem 1000 opções para vocês, ver onde se adapta melhor a possibilidade, obviamente, quem puder, evidentemente. Entra lá, faz a sua compra, a gente agradece bastante, tá? É isso aí. www.teoriaconspiratoria.com.br. Já basei demais, vamos em frente. Bom lá, por que a gente deu esse título desse episódio hoje? Não é teoria conspiratória, é método. E qual tema especificamente a gente quer falar sobre isso? Porque é um tema amplo. A gente quer falar de um assunto que nos deixa muito pistola, que são crianças. Não é teoria conspiratória imaginar que estão insuflando uma série de coisas na cabeça da nossa molecada. Eu não tenho filhos, Mr. Way também não tem filho, mas a gente vê a preocupação constante, por exemplo, do Rogerão, de dar o melhor para os moleques dele. E a gente sabe que isso também acontece com vocês. Se é que a gente pode ajudar, então nos permitam, ao menos, falar sobre o tema. Semana passada, retrasada, a gente viu a aspas, prisão da Greta Thunberg, lembra disso? Ela foi lá e fez um baita de um... Ela não, né? Ela é só a menor parte do sistema todo, mas fizeram um photo-op lá para mostrar ela sendo presa pela polícia, para parecer que estava militando lá na mina de carvão e foi presa na Alemanha. Papo furadíssimo, se viu mais tarde lá com as fotos e filmes, etc e tal. A gente aqui conversando com vocês... a gente pode ficar, a gente pode ficar pistola com essa história, puta que absurdo, ou dar risada, nossa, que bobagem. Mas isso não é um problema pra gente, é um problema pra molecada. É essa turma que eles querem pegar com essa atriz mirim, vamos chamar assim. Porque veja, se um adulto leva a sério a Greta Thunberg, cara, é caso perdido. Né? Vamos combinar que é caso totalmente perdido. Mas uma criança que está em formação, a influência desse diabo dessa menina aí é muito mais efetiva para esse público. E olha que interessante. Hoje você tem condições de voltar no tempo. Você já viveu muito e vai lembrar, por exemplo, que o Al Gore falou que não haveria mais calota polar em 2013, 10 anos atrás. Então o Al Gore afirmava, não vai ter mais calota polar em 2013. Tá aí, tá tudo lá, né? Na época, você ouviu, você podia até acreditou ou não, podia até ter acreditado ou não, mas 20 anos depois, com as calotas polares lá, ainda estão falando a mesma coisa que 10 anos atrás, né? 10 anos já teria acabado. Então, a não ser que a pessoa seja um completo morônico, ela vai ver. O cara, no mínimo, né? Vamos lá, vamos ser gentis, no mínimo, o Al Gore exagerou, certo? Sua experiência de vida mostra isso. Ei, passou os 10 anos, não aconteceu nada. Mas e a criança que está entrando nesse tema agora? Não é o Al Gore o que ele diz que interessa. O Al Gore é um velho, cara. O Al Gore é um velho. Mas a Greta não. Mas se eu sair da bolha, a Greta já tem 20 anos. Sim, mas eles continuam vendendo a Greta como se ela fosse uma criança. Ela se porta como uma criança, ela responde perguntas como se fosse uma criança. E quem que vai se identificar com uma bobagem dessa? Você não, porque você é o velho como o Al Gore. Mas seus filhos, pode ser. E olha, gente, é um método eficiente. Eu conheço pelo menos um pai que tem um filho que
com perdão da palavra, ele se caga de medo do mundo acabar. E ele culpa os pais por isso, além de tudo, tá? A Greta tem razão, não precisa a Greta ter ciência por trás, na cabeça dele. A Greta tem razão. Não é porque ela manja do assunto, mas porque ela é infantilizada como ele, como menino. Então, gente, tem método. O adulto vai, quando entra em questão ecológica, ele vai brigar por causa, sei lá, de ESG. A criança vai discutir chuva e seca, que é o que eles podem entender, é o repertório deles. E as Gretas que vêm se formando não precisam um repertório muito maior que isso. Porque se abrir demais o repertório com informações científicas, a molecada foge. Ah, é boring, puta coisa chata. Então, o canal é fazer passeatinha, faltar na aula para fazer passeata, aquela bobagem toda, encher o saco dos pais e achar bonito esse tipo de coisa. As crianças são o alvo. Quer ver uma coisa? Hoje no Twitter a gente fez uma pesquisa. A gente perguntou lá, quem sabe quem é Maddie de Garay, que é o nome dela. E até o momento que a gente está montando esse episódio aqui, 93,8% das pessoas não tinham a menor ideia ou não tinham ouvido falar nela. Maddie de Garay, tá? Desculpe se eu estou estragando a forma o sobrenome dela ou a pronúncia, mas Maddie é o nome da menina. Ela é uma menina que hoje eu acho que está com 14 anos, tá? E ela e a mãe ficaram empolgadíssimas com a possibilidade de participar dos testes clínicos da vacina da Pfizer há 2 anos atrás, há mais tempo atrás. Eu acho que ela está com 15 agora, então. Ela tinha 12 anos na época, tá? Tá imaginando onde a gente vai chegar? Pois é. Lá para trás, nós fizemos um programa sobre esse tema, um dos vários que a gente já fez sobre esse tema da taxinha aí, e a gente contava na época dos Pfizer Papers, sobre como certas questões relacionadas aos efeitos colaterais haviam sido tratados pela empresa. Naquele programa, o vídeo, a gente comentou que houve um caso, por exemplo, em que uma pessoa que foi sujeito do teste foi marcada, como se não me falha a memória, com problemas gástricos e retirada da amostragem por não ser um efeito esperado, tá? Então assim, o que eu espero de efeito colateral quando eu tomo a taxinha? Febre, isso, aquilo, assim, assado. Ela teve problemas, aspas, gástricos e arrancaram ela fora da amostra. Só que isso não é verdade. A Maddie teve efeitos colaterais absurdos com a segunda dose, horas depois da segunda dose, e hoje, aquela que era uma menina normal, saudável, que queria mudar o mundo, experimentando, participando dos testes, ela vive numa cadeira de rodas e se alimenta por tubo, em constante risco de vida. Agora, pensa na mãe. A mãe dá entrevistas hoje, a mulher tá o pó da rabiola, claro, a criança quis e ela incentivou, sabe aquela história, né? Mãe, quero mudar o mundo, né? Mas quando você vai imaginar, olha, eu sou totalmente solidário com o sentimento da mãe nesse caso. Quando é que você vai imaginar que uma indústria séria poderia estar não só tentando testar uma taxinha, mas algo muito mais complexo em termos de tecnologia, uma abordagem totalmente diferente que eventualmente seria perigosa no corpo da própria filha. Não sabia. Independente de qualquer coisa. Vamos dizer que soubesse, vamos imaginar que ela imaginasse os riscos, tá? O programa não é sobre taxinha aqui. Entende que eu quero voltar para a questão da criança. Entende que uma menina de 12 anos estava empolgada em tomar uma taxinha experimental? Vamos supor que não foi a mãe que colocou isso na cabeça da filha, tá? Vamos dizer que não teve influência, que a mãe só apoiou. 12 anos, cara. Eu sei que o mundo mudou muito, mas eu com 12 anos eu não sabia nem combinar roupa direita, quanto mais definir se eu gostaria de participar de um teste clínico experimental. Concorda? Vou em frente. Essa semana, uma notícia sobre 280 crianças e adolescentes participando de um grupo para mudança de gênero da USP, aqui no Brasil. Tinha criança de 8 anos. 8. Não aceito. 8 anos. Vou reforçar uma coisa aqui com vocês que já falamos pelo menos em 2 ou 3 vezes lá para trás. Crianças, adolescentes que sofrem de disforia de gênero, e isso acontece mesmo, isso acontece, tá, gente? A enorme maior parte, mais de 80%, vai chegar no final da puberdade no máximo, e o que vai acontecer? Ela vai descobrir que ela não é de outro gênero. No máximo ela vai descobrir que ela é gay,
ou que ela é lésbica, não do gênero oposto. Eu sou um cara que gosta de cara, eu sou uma mina que gosta de mina. Só, não preciso trocar sexo. Só que essa molecada hoje está sendo bombardeada de elo, ela, elo, they, aquela coisa toda, esse monte de pronome, essa bobagem toda. E aí começa, poxa, cara, você talvez seja gênero fluido, talvez você não seja X, você seja não binário, e puf, uma parte dessa molecada vai cair nesse nó mental. E muitas vezes não adianta nem o pai nem a mãe tentar conversar. Não é teoria conspiratória, tem método. Repara que nós falamos aqui de pelo menos 3 temas que enfraquecem a nossa sociedade, como a gente conhece, ou como a gente conhecia. Formação de crianças com medo do futuro. Quem tem medo do futuro não se importa com o presente. Por que eu vou estudar? Por que eu vou querer minha casa? Por que eu vou querer minha família? Por que eu vou querer ter filhos? Se daqui a 30 anos o mundo acabou, vai acabar. E ninguém está fazendo nada para isso mudar, não é isso? A Greta fala, a casa está pegando fogo. Quando você fala que a casa já está pegando fogo, já está sendo tudo destruído. Acabou, gente. Para muita criança, para muito adolescente, isso é uma sensação de pânico. Não que seja um pensamento formal, eu não vou fazer nada porque não existe futuro. Mas é uma semente colocada na cabeça da criança, já está plantada. Ela vai ter uma mudança de postura na vida dela. Eu não quero futuro, porque o futuro não existe. Quem está disposto a qualquer coisa, inclusive participar de um estudo clínico com 12 anos, concorda que não está pensando mais como uma criança? Isso não é lindo, gente. Sinto muito. Quem está disposto a mudar de sexo aos 8 anos, não está tampouco pensando em elos familiares, ainda que se possa dizer hoje em dia que qualquer família é família, tudo bem, vamos por aí, vamos aceitar isso, tá? Veja, não se conta a história completa para essa molecada. O menino que acha que vai virar menina e que vai virar a princesinha e vai conhecer o príncipe encantado, não é isso que vai acontecer. Não é isso. E não adianta forçar lá na frente, porque o mundo não vai mudar, né? O que não se conta para a criança é que, além dela não virar, o menino não vai virar princesinha, não se conta que, por exemplo, para fazer lá na frente uma cirurgia para tirar o bilauzinho dele, que é uma cirurgia dificílima, que muitas vezes a criança ou o jovem mais tarde vai ter que tomar remédio talvez para o resto da vida, que muitas vezes vai ter que refazer 2, 3, 4 vezes para ficar parecido com alguma coisa que deveria ser e que vai doer muito, 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 muito na recuperação. E que se você parar, por exemplo, de tomar os bloqueadores de puberdade porque mudou de ideia, já era. Você nunca mais vai ser o mesmo e não tem estudo de longo prazo para efeito colateral disso tudo. Ninguém fala isso. Só vai falar, é uma princesinha que vai virar um príncipezinho ou vice-versa. Mas as crianças vão atrás, é como a história do flautista de Hamelin, é como se estivessem tentando se vingar das nossas crianças para atingir os pais e a sociedade, uma após outra, seja com termos ecológicos, medo, temas de gênero, temas de raça, temas de classe. É muito cedo. Ou os pais ficam atentos, ou a gente vai ter uma próxima geração muito mais decadente do que a gente poderia ter pensado inicialmente. E olha, eu não sou pai para dar conselho, nem me atrevo. Eu só aviso, o bem que você faz para o seu filho hoje, graças a Deus, vai certamente mudar para melhor a sociedade amanhã. Ser pai já é um peso enorme. E olha que esse peso extra que esses caras estão colocando nas costas de vocês não é pouco. Força e perseverança para todos os papais, mamães ou futuros papais e mamães aqui do Saindo da Bolha. Nossa solidariedade para vocês, tá? É isso aí, vamos lá. Vou fazer rapidinho o nosso jabazinho de fechamento, pedir para vocês entrarem no nosso site, então, www.saindabolha.com.br, clicar no botão follow, ou seguir a gente no Spotify, Podcast Addict, Google Podcast, Apple Podcast, ou lá no YouTube com sininho, like, comentário. Pede para dar o share do episódio, esse é o famoso episódio que vai sumir um tanto também. E também para, por favor, fazer o famoso boca a boca sarado quando vocês contam para os seus amigos que vocês estão acompanhando o podcast Cabeça Direita Limpinho Supimpa, que detesta
o politicamente correto e o que estão fazendo com as nossas crianças. Pede finalmente para considerar uma doação pelo nosso Pix, 1, 2, 5, 10 milhões de reais, pingado não é seco, ou R$1 por episódio, porque R$1 por episódio ajuda pra caramba, ajuda mesmo a manter a maquininha funcionando. E agora sim, também, o nosso novo e-book. Se vocês quiserem conhecer mais sobre o tema teorias conspiratórias, entra lá, www.teoriaconspiratoria.com.br, no singular, tá? O plural já tá, o registro já existia. Então, www.teoriaconspiratoria.com.br. Beleza? Um grande abraço para todo mundo. Último dia da semana. Trabalhem o que for necessário. Descansem no fim de semana. Fiquem todos muito, mas super bem. Saindo da Bolha.